programa Saber Direito desta semana vai trazer até você a advocacia trabalhista com a professora Camila Colombelli. Nas 5 aulas serão abordados o direito trabalhista, a prática do compliance, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, além dos detalhes da auditoria trabalhista. Olá, nós estamos começando a nossa 5ª e última aula. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a advocacia trabalhista contenciosa. Vamos passar pela estrutura da Justiça do Trabalho, pela petição inicial, contestação, audiência de instrução. Então fica aqui comigo porque as dicas que irei entregar para vocês são dicas preciosas. Vamos revisar um pouquinho sobre o tema da nossa 4ª aula, sobre o que falávamos na nossa 4ª aula. A 4ª aula veio e trouxe para a gente o conhecimento sobre auditoria trabalhista, a sua importância, onde ela se encaixa dentro do programa de compliance trabalhista, as suas principais áreas de análise. A auditoria trabalhista é sim um dos grandes serviços que você pode ter dentro do seu portfólio de trabalho para oferecer aos seus clientes empresariais. Ok? Agora vamos entrar no tema da nossa aula de hoje, que é a prática dentro do contencioso trabalhista. Antes de efetivamente entrarmos aí na questão de petição inicial, contestação, como é que a gente elabora essas peças processuais, eu preciso trazer à memória de vocês a estrutura e a competência da Justiça do Trabalho. A estrutura da Justiça do Trabalho é ramificada pelas varas do trabalho de primeira instância, melhor dizendo, que são os juízes togados, os magistrados. Vara do trabalho. Acima da vara do trabalho, nós temos os tribunais regionais do trabalho. Os tribunais regionais do trabalho, eles têm a competência de julgar os recursos ordinários vindo das varas do trabalho. Isso quando a gente fala aqui do processo de conhecimento. Ok? Quando vamos lá para o processo de execução, o Tribunal Regional do Trabalho tem a competência de julgar, por exemplo, os agravos de petição que são apresentados das sentenças homologatórias ou não dos cálculos trabalhistas. Em primeira instância, nós temos os juízes do trabalho, reforçando o raciocínio. Em segunda instância, nós temos os tribunais regionais do trabalho, que são compostos por turmas que vão julgar os recursos ordinários, os agravos de instrumentos apresentados em primeira instância para, por exemplo, destrancar ROs, ou vão julgar ainda ações de competência originária do TRT. Então, nós temos ali 3 desembargadores em cada turma. Perfeito. Acima dos tribunais regionais do trabalho se encontra o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que é composto também por turmas de ministros. Em cada turma do TST eu tenho 3 ministros e estas turmas têm a competência de julgar os recursos de revistas interpostos dos acórdãos que julgaram os ROs ou ainda agravos de instrumento, que são interpostos dos recursos de revistas que foram denegados. E aí, claro, no meio do caminho a gente tem um embargo de declaração pré-questionatório que necessariamente deve ser oposto para se apresentar, né, para se interpor o recurso de revista. Mas a gente não vai falar sobre recurso hoje. Hoje a nossa matéria é de maneira específica 1º grau. Eu quis só dar uma pincelada com vocês com relação a essa estrutura da Justiça do Trabalho.
Apresentada a petição inicial, ela vai para a análise do juiz do trabalho, para que aí haja a citação, a intimação do réu, para que ele apresente contestação e o processo comece a caminhar. Perfeito. Como elaborar uma reclamação trabalhista? Esse é o ponto, esse é o nosso primeiro ponto nodal, esse é o nosso primeiro ponto de reflexão, de aprendizagem. Como é que eu vou elaborar uma reclamação trabalhista que seja precisa, que convença o juízo, que traga a máxima, lhe dê-me os fatos que eu te dou o direito. Como é que eu faço para dar esses fatos ao juízo? A primeira coisa, o primeiro ponto, a nossa caminhada começa no atendimento ao cliente. A partir do atendimento ao cliente, você vai conseguir formular a sua reclamação trabalhista de uma maneira muito precisa, desde que o seu atendimento ele tenha sido feito de uma maneira boa, de uma maneira certa. Camila, ok, como é que eu faço para atender esse cliente e para que essas informações colhidas estejam precisas aqui na minha reclamação trabalhista? Você vai desenvolver um roteiro de entrevista ao cliente. Normalmente, eu aplico esse roteiro e, além de aplicar esse roteiro, eu peço que o cliente faça um resumo para mim de tudo que aconteceu com ele na constância do contrato de trabalho. Então, funciona da seguinte forma. Esse roteiro deve conter o quê? Informações que são importantes no sentido de descobrir quais são os direitos que foram ali usurpados do trabalhador, ou se ele já chega para você com direitos pré-definidos, como, por exemplo, ausência de pagamentos de verba rescisória ou um pedido de indenização decorrente de um assédio moral. O que você faz? Você começa a investigar se as outras normas seletistas trabalhistas foram cumpridas na totalidade. Quando você for montar o seu roteiro, é importante que tenha informações como data da admissão, data da demissão, data do último salário, local de trabalho. Por quê? Porque o local de trabalho vai definir a sua competência. Se a competência vai ser da Justiça do Trabalho, da cidade onde está fazendo o atendimento, ou da Justiça do Trabalho, que foi respectiva de onde ele veio, de onde foi a última prestação de serviço. Lógico que para esse ponto também há um debate processual, há um debate aí se cabe a competência da Justiça do Trabalho da localidade onde o trabalhador mora ou da localidade onde houve a última prestação de serviço. A gente tem matéria para debater, a gente tem matéria para formar jurisprudência. Eu preciso que vocês sigam o seguinte raciocínio. Quem forma a jurisprudência somos nós, advogados. Então, não existe tese perdida, não existe matéria em que não se possa haver debate. O bom advogado é aquele advogado que tem todo o conhecimento do direito material do trabalho. O melhor advogado é aquele que tem na palma da sua mão o processo do trabalho e o processo civil, no que couber, no que se aplicar aqui dentro da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque um detalhe do processo eu consigo ali fechar a ação. Um detalhe processual eu consigo identificar um erro para sim ou dar mais valor à minha tese ou efetivamente acabar com a minha tese. Então, assim, precisamos ter um conhecimento total do direito material, mas o direito processual, ele é imprescindível. E eu quero dar uma dica, quero deixar uma dica sobre conhecimento em direito material. Como é que vocês estudam o direito material do trabalho? Por óbvio, por questões lógicas, temos doutrinas, temos aí manuais
sobre direito material do trabalho, mas na minha concepção, a melhor forma de você estudar o direito material do trabalho é lendo acórdão. Você vai pegar ali uma decisão do TST, de preferência uma decisão de cada turma do TST e uma decisão do tribunal respectivo da sua área de atuação. Leia acórdão por acórdão, grife. Além de aprender o direito material do trabalho, você vai aprender uma coisa maravilhosa. Você vai aprender escrita jurídica. Você vai aprender como deixar a sua escrita mais objetiva, mais robusta e com palavras que se adequam aqui no nosso linguajar jurídico, né? No nosso dia a dia jurídico. Então, fica essa dica para vocês. Vamos voltar para a petição inicial? A petição inicial, então, ela é construída a partir do primeiro atendimento. Você fez o atendimento, você preencheu ali o seu roteiro para identificar os possíveis clientes, né, os possíveis direitos do seu cliente. O que você vai fazer? Começar a preencher a sua reclamação trabalhista. E vocês precisam aprender que toda peça processual, ela começa do endereçamento, para onde é direcionada essa petição inicial, essa reclamação trabalhista. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é, de fato e de verdade, verificar a competência. Verificou a competência, atestou que o último local de trabalho é na mesma cidade, é na mesma ali região que você está fazendo o atendimento, maravilha, competência da Justiça do Trabalho de onde você está. Doutor, eu estou com um problema. A última prestação de serviço do meu cliente foi em Manaus e hoje ele está no Rio de Janeiro. Como é que eu vou distribuir essa ação trabalhista? Olha, eu, Camila, iria distribuir na competência do Rio de Janeiro, iria explicar para o juízo a situação, iria demonstrar a hipossuficiência do trabalhador, essa hipossuficiência que vai impedir com que ele pegue um voo até a cidade de prestação de serviço e iria pedir para que ele citasse a empresa. Na citação da empresa, ela tem um prazo determinado pela CLT, inclusive, para apresentar exceção de incompetência. Se ela não apresentou exceção de incompetência, a ação tramita no Rio de Janeiro. E detalhe, a exceção de incompetência, ela é apresentada antes da contestação. Alteração legislativa, mudança legislativa trazida pela reforma trabalhista e que nem sempre é observada, ok? Então, vamos lá. Verifiquei a competência, fiz o endereçamento, qualificação das partes. E aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe. A qualificação das partes aqui na nossa reclamação trabalhista, ela é um pouquinho diferente do que determina o Código de Processo Civil. Por que ela é um pouquinho diferente? Na minha visão, na minha concepção, porque eu preciso informar ao juízo as informações, eu preciso dar ao juízo, melhor dizendo, as informações que são exigidas no PJE. Por quê? Porque quando eu vou distribuir a minha ação, eu não tenho que fazer todo o cadastro lá no processo judicial eletrônico, então eu tenho sim que ter essas informações para poder distribuir no momento do cadastro e para fornecer ao juízo. Feito isso, você vai verificar qual é o rito processual da sua reclamação trabalhista. Por que você vai verificar qual é o rito processual? Porque hoje na Justiça do Trabalho nós temos 3 ritos: sumário, sumaríssimo e ordinário. A depender do valor da causa, e aí você já tem que ter deixado, pelo menos ter uma noção de qual será o valor daquela causa.
verificar ali qual é o valor da causa e enquadrar no rito, porque a depender do rito, a tramitação processual é diferente, é distinta. Por exemplo, rito sumaríssimo, o processo corre de uma maneira muito mais célere. As opções de recurso de revista, elas são restritas. Logo, você tem que fazer essa análise para informar também ao juízo qual vai ser o rito que a sua reclamação trabalhista vai tramitar. A partir desse ponto, a gente entra onde? A gente entra na questão de exposição dos fatos. Exposição dos fatos. E aqui eu quero colocar uma situação para vocês. Uma reclamação trabalhista, ela tem que ser objetiva, mas ela tem que ser certa, ela tem que ir ao ponto certo. Por exemplo, qual é a necessidade de colocar uma série de jurisprudências em uma reclamação trabalhista que se requer horas extras por não assinalação de ponto? A gente sabe que o artigo, que a CLT diz que acima de 20 colaboradores, eu tenho necessariamente que ter o registro de ponto, e a jurisprudência, tanto sumular quanto a jurisprudência do tribunal, ela é muito firme no sentido de que o ônus da prova, nesse caso, passa a ser da reclamada. Então, quando for fazer uma reclamação trabalhista, você tem que ser inteligente o suficiente para trazer aqui para dentro somente os fatos que te interessam, somente os fatos que interessam ao seu pedido. Por quê? Porque de repente você faz uma reclamação trabalhista de 50 laudas, o juiz vai olhar e vai falar assim, olha, está tangenciando sobre algo que a gente já tem um conhecimento consolidado. Então eu vou passar uma formulazinha para vocês. Fato, fundamento e pedido. Pedido certo, pedido objetivo e com cálculo. Fato, fundamento e pedido. Essa é a fórmula mágica de qualquer petição inicial. Perfeito? E aí você fez o fato, você fez o fundamento e você fez o pedido. Lembrando que o nosso pedido ele tem que ser certo e determinado com a indicação de valor ou a indicação de planilha. E aqui nesse ponto eu vou te pedir que dê uma respirada, respira aí porque eu vou te dar uma dica. Quando você for fazer a sua reclamação trabalhista, você vai lá, né? Vai fazer a estrutura, o cabeçalho, a qualificação das partes, qualificação da reclamada, vai abrir um tópico ali de pedido de gratuidade de justiça e vai anexar a carteira de trabalho. Doutora, o meu cliente já está trabalhando, então o que você vai fazer? Você vai anexar a carteira de trabalho para demonstrar o valor que ele recebe e você vai anexar também para demonstrar a hipossuficiência dele, todas as contas que ele tem a obrigatoriedade de pagar mensalmente. Por quê? Porque a gente tem a visão que a hipossuficiência, e essa visão ela foi nos dada muito pela reforma trabalhista, que a hipossuficiência é a questão do teto do INSS e ali dos salários, mas não necessariamente segue esse entendimento. Há uma margem muito grande para debate, há uma margem muito grande aí para a gente debater a matéria, para a gente formar uma jurisprudência nova e para a gente falar sobre o assunto. E o interessante, o gostoso da advocacia contenciosa é isso. O que é? É você entrar no debate jurídico, é você colocar ali as suas razões, as razões pelas quais o seu cliente ele tem aquela hipossuficiência. E quais seriam essas razões? Olha, excelência, o meu cliente aqui, ele recebe R$10.000, mas mensalmente de contas fixas, conforme apensados aos autos, né, aos demonstrativos de pagamento e de conta, ele tem por mês uma conta fixa de R$8.000.
de R$ 9.000 e sobra R$ 1.000 por mês para ele sobreviver aí com a sua família. Isso é hipossuficiência? Isso é hipossuficiência, pelo menos na minha concepção. E é aí que vem o debate. Você vai debater com relação a isso. Perfeito? Vamos para a matéria de mérito. Já dei a fórmula para vocês. Fato, fundamento e pedido. Objetivo, pedido líquido, pedido certo e determinado com indicação de valor. Quando você for indicar esse valor, você vai colocar uma palavrinha que diz assim: valor estimado, valor estimado, valor estimado. Cálculos finais a serem realizados na fase de liquidação de sentença. E por que você vai colocar essa frase? Porque existem alguns julgados, existem algumas decisões, tanto em âmbito regional quanto em âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que os cálculos de liquidação, eles vão ser limitados ao valor do pedido, caso não haja essa observação. Então, assim, é um detalhe que você peca pelo excesso, mas é muito melhor você pecar pelo excesso do que lá na frente você ter uma surpresa do valor que você tem a receber, que o seu cliente tem a receber, ser limitado por causa do detalhe. O mal mora nos detalhes. Não tem esse ditado? Então, sim, se você quer estar aqui dentro da advocacia, principalmente contenciosa, você vai ter que se ater aos detalhes, porque são os detalhes que fazem com que você ganhe a ação ou que você perca a demanda na mesma proporção. Dei essa dica para vocês e aí a gente vem com todos os pedidos finais, né? A indicação de provas, indicação de valor da causa, indicação se você quer ou não uma audiência de conciliação. Agora, nesse período de pandemia, é super importante você informar o juízo que você quer sim ou não uma audiência de conciliação por meio digital. Por quê? Porque alguns juízos não estão fazendo essas audiências quando as partes não requerem. Então, ali, se você requerer essa audiência de conciliação por meio do sistema da Justiça do Trabalho, sim, ela vai acontecer, aí o juiz vai citar a reclamada para que ela apresente contestação e o processo vai caminhar normalmente. Ok? Apresentada a reclamação trabalhista, o juiz manda a citação para a reclamada. Recebida a citação, a reclamada tem que apresentar a contestação. Apresentar a contestação. E aqui, doutores, o parquinho começa a pegar fogo. Por quê? Porque quando chega a petição inicial na empresa do seu cliente, ele te liga, não importa a hora, ele vai te ligar e ele vai falar assim: doutor, tudo que está aqui não é verdade, não aconteceu. E aí você vai falar assim: ok, o que nós vamos fazer? Eu vou marcar uma reunião e aí nós vamos participar de uma reunião com toda a documentação e também para você esclarecer os fatos e me apresentar as testemunhas. Só que você não vai fazer isso por telefone, você vai fazer isso por meio de um e-mail. Você pode sim mandar um áudio, mandar uma mensagem no WhatsApp do cliente, mas é de suma importância que você faça isso por e-mail. Por quê? Porque ali você registra a data que você recebeu a ligação do cliente e você informa para ele também o prazo final para apresentação de defesa. Nessa reunião, você vai fazer uma análise de tudo que o cliente está dizendo, das provas produzidas pelo reclamante, tá? E das provas que você tem, inclusive provas documentais e provas testemunhais. Nesse ponto, a gente tem que lembrar que a Justiça do Trabalho, ela preza, melhor dizendo, muito mais por provas
testemunhais do que provas documentais. Ela entende que a verdade dos fatos pode ser traduzida por uma testemunha e que um documento ele é de fácil manipulação. Logo, é de suma importância e necessário que você informe aos clientes que sim, você vai precisar de testemunha e que sim, é necessário que ele organize essa parte para que todos participem da reunião inicial. Feito isso, você colheu a documentação, verificou a situação ali do caso, você vai fazer uma análise. Será que realmente vale a pena você continuar com essa demanda trabalhista ou, por meio de uma análise de risco, você não seria por bem você sugerir ao cliente que ele fizesse ali um acordo, que a gente fizesse um cálculo da ação e chegasse a um valor comum de acordo. E por que eu estou te sugerindo isso? Nas outras aulas eu te disse que o contencioso, ele tem que ser um contencioso estratégico. Você jamais pode entrar em uma demanda contenciosa para perder. Não importa se você é advogado do reclamante ou advogado da reclamada. Você não entra em uma ação, em um litígio para perder, tá? Você entra em um litígio para ganhar. E como é que você ganha esse litígio? De várias formas. Ou você ganha com uma sentença de improcedência, ou você ganha no acordo. Por quê? Porque se você sabe que vai ter uma decisão de procedência do pedido, porque nós, advogados, sabemos. Nós sabemos, doutores, a gente sabe quando a gente senta com o cliente, quando a gente vai conversar, a gente sabe por quê? Porque a gente conhece o juiz de determinada vara, a gente sabe qual é o caminho que ele julga. Então, o que você vai fazer? Uma análise de risco. Verificou que o risco é alto, não apenas com relação a valores financeiros da demanda, mas também e principalmente com relação à imagem da empresa, com relação ao efeito cascata de uma decisão, de uma sentença de mérito com relação ao assunto. Você vai expor isso ao cliente e verificar a possibilidade e a viabilidade de um acordo. Feito um acordo, você conseguiu ali estancar o mal na raiz. Mas nem sempre o cliente quer o acordo. Por quê? Porque ele não entende que tem que ser daquela forma, que aquela ação vai trazer tanto prejuízo para ele. Qual é a sua obrigação nesse exato momento? Você vai mandar um e-mail para o seu cliente, você vai explicar para ele a situação, você vai fazer a análise de risco no próprio e-mail, você vai fazer as contas e, como eu te disse nas outras áreas, nas outras aulas, a decisão de fazer ou não o acordo é dele, ele vai assumir o risco. Feito isso, feito o acordo, maravilha. Não fizemos o acordo, vamos para a elaboração da contestação. E por onde a gente começa a elaborar essa contestação? Nós começamos necessariamente por uma análise e uma distribuição do ônus da prova. E por que essa análise com relação ao ônus da prova é tão importante? Para que você saiba quais pontos atacar e onde atacar. Por exemplo, se houver pedido de horas extras e os seus cartões de ponto não estiverem com horários britânicos, estiverem conforme determina a legislação, o ônus da prova de demonstrar a jornada da inicial não é seu, ele passa a ser do reclamante, ou seja, esse é um ponto que não merece o seu desgaste, que não merece a sua preocupação. Outra questão, se houver algum tipo de pedido com relação a dano moral, mas pedido no que diz respeito a acidente do trabalho, a doença ocupacional, sabemos que se for decorrente de algum tipo de incapacidade com relação ao trabalho, vai ter que haver necessariamente perícia.
mas o que é bom? Você anexar aos autos os laudos que demonstram que não há qualquer tipo de mudança com relação ali à ergonomia, com relação ao ambiente de trabalho, que ergonomicamente está tudo correto. E aí passa a ser um debate muito mais jurídico, que depende de uma perícia do que de qualquer outra prova. Diferente, por exemplo, se nós temos um pedido com relação adicional de insalubridade. Os pedidos com relação à insalubridade e periculosidade, eles passam também necessariamente por perícia. Por quê? Porque a CLT determina que assim seja, mas cabe a você o ônus de demonstrar que o seu ambiente laboral, ele é isento de qualquer tipo de agente insalubre ou perigoso. E como é que você demonstra isso? Anexando os laudos, né, que falávamos, e você demonstra também anexando ali a entrega de EPI, o treinamento, demonstrando que houve treinamento, demonstrando que há o controle com relação ao uso do equipamento de proteção individual. Então, você vai fazer essa análise ponto a ponto da reclamação trabalhista e verificar o que é ônus da prova, quais pedidos cabem a você provar, quais pedidos compete a você no que diz respeito a ônus da prova e quais competem ao reclamante. Os que estiverem sobre a sua responsabilidade, você vai analisar. Esse pedido, ele vai ser passível de prova documental ou de prova testemunhal? Como, por exemplo, o reclamante alega que recebia valores por fora. A sua alegação é de que ele jamais recebeu valores por fora. Ele não anexa ao processo qualquer tipo de comprovante, recibo ou demonstrativo de pagamento bancário, extrato bancário, para demonstrar que recebia valores em conta. Ou seja, o ônus da prova é dele, mas cabe a você acostar aos autos todos os olerites de pagamento demonstrando que o pagamento era feito da maneira correta, bem como cabe a você, advogado, alegar que não existe qualquer tipo de pedido com relação a outras demandas judiciais no que diz respeito a pagamento por fora. E aí nós vamos trabalhando esse ônus da prova, nós vamos brincando com esse ônus da prova, pedido a pedido. Feito isso, vamos adiante, vamos ali começar a desenvolver intelectualmente a nossa peça de contestação. Mas vocês vão verificar aqui o quê? Depois que eu faço essa distribuição do ônus da prova, escrever a minha contestação vai ser muito mais fácil. E por que vai ser muito mais fácil? Porque eu já sei qual direcionamento tomar, eu já sei o que fazer. O que fazer ali com relação à parte do direito material. Estruturalmente, a contestação ela é dividida da seguinte maneira. Nós temos ali em um primeiro ponto, depois que passado o endereçamento, qualificação, enfim, nós temos em primeiro ponto ali as preliminares e as prejudiciais de mérito, preliminares que estão tanto na CLT como no Código de Processo Civil, ok? A gente pega as preliminares lá do Código de Processo Civil e traz aqui para dentro e depois das preliminares, nós temos as prejudiciais de mérito. E quais são essas prejudiciais de mérito? Nós temos a prescrição bienal e quinquenal. Essas prescrições, elas atingem tanto os pedidos quanto o direito. Então, estruturalmente, a gente começa com preliminar, depois a gente vem para prejudicial de mérito, depois nós vamos para o mérito efetivamente dos pedidos. Quando entrarmos no mérito dos pedidos, o que vai acontecer? A gente já vai ter feito a análise de todo o ônus da prova.
Ou seja, a gente sabe qual é o direcionamento, qual é a estratégia que vai ser tomada ali com relação àquela reclamação trabalhista. E aí segue a mesma lógica da petição inicial. Nós vamos ter o fato, nós vamos ter o fundamento pelo qual o pedido do reclamante deve ser julgado improcedente e depois nós temos o pedido de improcedência. Nós temos que lembrar alguns detalhes que são peculiares aqui na confecção, na elaboração da contestação. Dentre eles, eu preciso que vocês se atentem em impugnar necessariamente todos os pedidos que foram feitos lá na petição inicial. Você tem que debater pedido por pedido e você tem que impugnar documento por documento. Caso não seja assim, caso não faça dessa forma, qual é o risco? O risco é de o juiz considerar que alguma matéria não foi impugnada de maneira específica e aplicar a você a revelia. Doutora, mas eu compareci na audiência, eu entreguei a minha contestação em prazo hábil, no que determinou o despacho que houve a citação, que houve ali a intimação para que eu comparecesse à Justiça do Trabalho. Ok, perfeito, mas eu estou falando de um detalhe processual. Lembra que eu te falei que os melhores advogados se atentam a detalhes processuais, ao processo? Então é justamente isso. Sim, o juiz ele pode e ele vai aplicar a você os efeitos da revelia se algum pedido passar sem impugnação específica. Então a contestação geral e genérica, ela não vai funcionar aqui na Justiça do Trabalho. Isso é algo muito comum lá na Justiça Civil, nas demandas em massa, naquelas demandas em que há um volume muito grande. Aqui na Justiça do Trabalho, os pedidos são impugnados um a um, eles são contestados um a um, inclusive a documentação acostada à petição inicial. Outro detalhe que a gente tem que analisar é a exceção de incompetência. Lembre-se que o prazo da exceção de incompetência mudou conforme a reforma trabalhista. Então, se atente aos detalhes. Reconvenção. Doutora, cabe ou não cabe reconvenção na Justiça do Trabalho? Cabe reconvenção na Justiça do Trabalho e ela é apresentada junto com a sua contestação, ok? É apresentada junto com a contestação, ou seja, é uma ação contra o reclamante na própria reclamação trabalhista. Falamos sobre os aspectos da contestação, agora eu quero entrar com vocês em um detalhe que forma o processo trabalhista. E aqui eu estou sendo bem sincera com vocês. Uma demanda trabalhista, ela ganha ou não na audiência de instrução e julgamento. A sua petição inicial pode ser a melhor, a sua contestação pode ser a que tem mais provas, mas se a sua audiência de instrução e julgamento não for uma audiência muito bem feita, o seu processo pode ter um resultado negativo tanto para um lado quanto para o outro. E aqui quero deixar com vocês algumas dicas para que vocês utilizem aí no dia a dia das audiências de instrução e julgamento. A primeira dica, e é a dica assim, essencial para que você faça qualquer tipo de audiência, despacho ou sustentação oral. Conheça o seu processo. Mas conheça o seu processo muito melhor do que o juiz que vai julgá-lo. Por quê? Porque a ação é sua.
Foi você que fez a inicial, foi você que fez a contestação, então você tem no mínimo a obrigação de conhecer o seu processo de capa a capa. Conhecer o seu processo vai fazer com que você tenha toda a audiência em suas mãos. Por que que isso vai acontecer? Porque você vai saber quais são os pedidos, quais foram as provas produzidas até então e o que é necessário demonstrar ali naquela audiência. Quando você chegar na audiência, quando você chegar lá no fórum, no momento da audiência, e aí eu estou considerando que daqui a algum tempo as audiências presenciais de instrução, elas vão retornar. Por quê? Porque há uma resistência tanto do judiciário, tanto dos juízes do trabalho, quanto dos advogados trabalhistas com relação às audiências de instrução por sistema web, né, pelo sistema específico. Então, eu creio que em um futuro muito próximo, acredito que até o final de 2021 nós já estaremos com todas as audiências de instrução e julgamento normalizadas na Justiça do Trabalho. Então, o que que você vai fazer? Você vai ali analisar o seu processo, você vai fazer um relatório com os pedidos, com a distribuição do ônus da prova e vai chegar lá um pouquinho mais cedo, vai entrar, vai assistir uma ou duas audiências no cartório respectivo com o juiz específico para ter o quê? Para ter a noção de como é que o juiz ali, ele move a audiência, como é que ele conduz a audiência. Quando você tiver feito isso, provavelmente você já deve ter feito uma reunião com todos, tanto preposto quanto testemunhas, explicando a ação, principalmente pro preposto. Por quê? Porque ele precisa saber de todos os fatos da inicial, ele precisa confirmar todos os fatos da contestação. Ele precisa ter conhecimento dos fatos da inicial e confirmar o que foi alegado em contestação. Então, você provavelmente já vai ter feito essa reunião, já vai ter feito as suas perguntas prévias ali no seu relatório, vai chegar lá mais cedo, vai fazer uma análise de como o juiz, ele coordena ali o processo de instrução, né, a audiência de instrução, e vai chegar o seu momento de entrar na audiência. Quando você chegar para fazer a audiência, você vai chegar sempre com a maior educação possível. Entenda, você está em um litígio, você está pela parte reclamada, ou seja, pressupõe que a gente já tem um problema ali com ausência, né, de observância a direitos trabalhistas. Logo, as pessoas já não vão te tratar de uma maneira muito educada, principalmente se você for jovem advogado e estiver ali e ninguém te conhecer. Quando as pessoas já te conhecem, o cenário muda. Então, você vai entrar com a maior educação possível, você vai sim cumprimentar o juiz, cumprimentar o secretário e cumprimentar sim o seu colega de trabalho e a outra parte. Lembre-se, o processo não é pessoal. Você não pode levar aquela ação para o lado pessoal e atacar o seu colega de trabalho. Aquilo ali é uma demanda judicial, você está ali para debater direito, você está ali como um profissional para debater processo, jamais para atacar o seu colega. Então, entre, cumprimente, desligue o seu celular, desative tudo e se concentre naquele momento. E eu vou te explicar por que você tem que se concentrar naquele momento. Porque o juiz, ele vai começar a audiência de instrução, ouvindo partes, posteriormente testemunhas, e você vai buscando os detalhes, você vai pegando os detalhes. Se você estiver concentrado na audiência, as perguntas que você elaborou previamente, elas vão estar ali como apoio, mas vão existir outras perguntas. Vão existir as perguntas que você vai pegar ali da fala da parte contrária, da fala da testemunha.
E aqui eu vou contar uma história para vocês que seria cômica se não fosse trágica. Estava fazendo determinada audiência de instrução e julgamento e tínhamos ali um pedido de horas extras. O que aconteceu? O reclamante alegou que chegava mais cedo na fábrica, só que ele era impedido de bater o ponto, ele tinha que bater no horário correto. Então, eu tinha as folhas de ponto, eu tinha também uma testemunha, mas naquele caso específico, eu queria tirar ali uma confissão do autor. Então, o que eu fiz? À medida que a juíza foi fazendo os questionamentos, eu fui observando. E o que acontece? Em determinada altura da instrução, ele soltou que ele entrava corretamente. A juíza mostrou para ele as folhas de ponto e questionou a ele se aquela assinalação das folhas de ponto estava correta. E ele falou para a juíza, sim, doutora, tá correta, essa letra é minha, essa assinatura é minha e eu marcava aí nesse horário. Eu já observei e fiquei na minha. Feito isso, fomos ouvir a minha testemunha e o advogado do autor fez uma pergunta relacionada às horas extras. O que eu fiz? Travei a audiência no exato minuto. Levantei a minha mão e falei assim, excelência, protesto, a matéria está confessa pelo reclamante. A juíza olhou para mim, olhou para a cara dele, falou, indeferida a sua pergunta, de fato, o reclamante confessou a assinalação da folha de ponto. Isso teria acontecido se eu não estivesse atenta à audiência? Talvez a juíza observaria. O juízo, ele tem a obrigação, sim, de analisar, de executar da melhor forma possível a audiência de instrução, mas o processo é da sua responsabilidade. Ou seja, você tem sim que estar atento a tudo que está acontecendo ali dentro. Outro fato curioso, testemunha quando chega em juízo faltando com a verdade. Vou usar o termo faltando com a verdade para não falar que a testemunha estava mentindo. Fica observando, você levanta a mãozinha e fala assim, excelência, pela ordem, adverte a testemunha que mentir em juízo é crime. Se ele de fato estava mentindo, acabou a audiência para ele, ele não vai lembrar mais de nada e você tem um ponto a seu favor. Tá vendo que são detalhes, são experiências que você vai adquirindo ao longo do tempo, que quando você é jovem advogado ou começou a fazer a audiência de instrução, agora você não tem, são os detalhes que você não tem. Na verdade, existe muito um receio ali do juiz, né? Do juiz não ir com a sua cara, mas quando você é humilde, quando você entra com educação, você coordena toda aquela audiência de instrução e isso é o gostoso dentro do contencioso. Essas foram as dicas da audiência de instrução e julgamento. Perfeito? Eu vou testar o conhecimento de vocês agora. Nós vamos para o nosso quiz. São órgãos que compõem a Justiça do Trabalho: Juízes do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Item B, Supremo Tribunal Federal. Item C, Juízes do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça. Item D, Juízes do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunais Regionais Federais. Qual foi a opção escolhida por vocês? A opção correta é o item A, Juízes do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Vamos para a segunda questão do nosso quiz.
e prejudiciais de mérito, respectivamente. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta, prescrição bienal. Item B, prescrição bienal e quinquenal, inexistência ou nulidade de citação, nenhuma das opções. Qual foi a resposta escolhida por vocês? A resposta correta é a letra A. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou prescrição bienal. Vamos para a nossa terceira e última pergunta. Cabe recurso ordinário de quaisquer decisões interlocutórias proferidas pelas varas do trabalho e juízo do trabalho. B, das decisões que acolhem a exceção de incompetência territorial. C, da decisão proferida pela presidência do Tribunal Regional do Trabalho, que não recebe o recurso de revista. Ou D, nenhuma das anteriores. Qual foi a resposta escolhida por vocês? Lembrando que a gente tratou desse tema lá no início da nossa aula, quando eu trouxe para vocês a questão de competência da Justiça do Trabalho e de distribuição da Justiça do Trabalho. A resposta correta é o item B, das decisões que acolhem a exceção de incompetência territorial. Vocês se recordam que nós conversamos que quando se distribui uma reclamação trabalhista em foro diferente do último local de trabalho, há sim uma discussão jurídica se é permitido ou não. Mas caso o juiz acolha aquela exceção de incompetência territorial, vai caber sim recurso ordinário. Essa foi a nossa última aula em que tratamos de atuação no contencioso trabalhista. Aqui a gente falou um pouquinho sobre a Justiça do Trabalho, sobre a distribuição da Justiça do Trabalho, sobre a competência, pincelamos uma coisa ou outra sobre a competência da Justiça do Trabalho. Dei várias dicas de como elaborar uma petição inicial, uma reclamação trabalhista sem deixar margens para que o juízo ache A ou B. Não, uma reclamação trabalhista objetiva, fundamentada em pedidos, em documentos, em cálculos, para que também haja uma certa dificuldade no momento de fazer a contestação. Pontuamos quais são as principais questões dentro da execução, dentro da elaboração de uma peça de contestação. Deixei para vocês uma dica fundamental que é: trabalhem com a distribuição do ônus da prova. Brinquem, o processo do trabalho, ele é distribuição do ônus da prova e ele é também uma audiência de instrução muito bem feita, muito bem executada. E aí, quando falamos de audiência de instrução e julgamento, deixei algumas dicas para vocês no que diz respeito a como fazê-la para ter mais sucesso ou montar uma estratégia que seja aí viável para você e para o seu cliente, tanto com relação a acordo quanto com relação à audiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui dicas que são valiosas, que vão agregar, além de valor à sua advocacia, vão agregar conhecimento. Eu te convido a assistir todas as aulas, desde a primeira até a quinta, que foi a última. Por quê? Porque nós montamos uma sequência lógica de forma que você, na primeira aula, vai ter aí as dicas de como estruturar o seu escritório seguindo os passos dentro da advocacia trabalhista. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, eu agradeço a toda a equipe e quero dizer que eu estou disponível para o que for preciso para vocês. Muito obrigada.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.